A nossa televisão. Senhor Presidente da Assembleia da República, senhoras e senhores deputados, o CDS é o primeiro partido a agendar um debate legislativo sobre habitação, apresentando um conjunto de iniciativas que visam a promoção do arrendamento, tornando-o mais atrativo e a preços moderados. Cabe-me fazer uma chamada de atenção prévia para aquilo que é esperado de todos nós neste debate, hoje e aqui, por todos os portugueses e que pode ser resumido em duas palavras: sensatez e justiça. A habitação é, a par do Serviço Nacional de Saúde e do acesso à educação, um direito universalmente consagrado na nossa Constituição. E é uma evidência, infelizmente necessária, dizer que o acesso à habitação é, neste momento, um dos temas que mais preocupa os portugueses. Dito isto, importa dizer que este debate só será positivo e profícuo havendo memória e recuperando, sem outro filtro que não o da verdade, as lições recentes da nossa história. O CDS traz a este debate um projeto de lei e 5 projetos de resolução. Apresentamos um projeto de lei que prevê a redução da taxa de tributação autónoma em sede IRS dos rendimentos prediais resultantes dos contratos de arrendamento para habitação, sendo essa redução progressiva relativamente aos contratos mais longos. A taxa atual de IRS para os rendimentos prediais é de 28%, o que é manifestamente excessiva. Assim, o CDS propõe que esta taxa seja gradualmente reduzida para os contratos de arrendamento para habitação. Para os contratos de 1 a 5 anos, deve ser aplicável uma taxa de 23%. Para os contratos entre 5 e 8 anos, uma taxa de 15%. E para os contratos de 8 ou mais anos, uma taxa de 12%. Entendemos que uma redução gradual da taxa autónoma de IRS, aplicável aos rendimentos prediais, tendo em consideração a duração dos contratos, é uma forma de criar um incentivo aos proprietários para a aposta na celebração de contratos de arrendamento de longa duração. Apresentamos também um projeto que recomenda a criação de um regime jurídico do seguro de renda para todos os contratos do arrendamento habitacional. A criação do seguro de renda é uma medida que consideramos muito importante e já prevista na reforma do arrendamento urbano e na Estratégia Nacional para a Habitação aprovada pelo anterior Governo CDS-PSD. Este mecanismo permitirá aos proprietários a colocação dos seus imóveis no mercado de arrendamento com maiores garantias e segurança. É claramente um estímulo de confiança no mercado de arrendamento que liberta os inquilinos da prestação de calções e de fiadores. Apresentamos ainda uma iniciativa que recomenda ao Governo a alteração do sistema dos fundos de reserva dos edifícios para garantir uma efetiva existência e utilização devida através de uma fiscalização que será realizada pelos municípios, algo que não acontece na prática e que inviabiliza a reabilitação dos edifícios. Quanto aos imóveis do Estado, apresentamos uma iniciativa que pretende que este Parlamento seja devidamente informado quanto aos processos de alienação do Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado. Até ao dia 30 de março de cada ano, os serviços, os organismos e entidades públicas têm que enviar a essa sociedade gestora informação com a indicação dos imóveis abrangidos e que se encontram em situação de disponibilidade. Pelo que deverá ser remetido um relatório à Assembleia da República de 4 em 4 meses, contendo a informação necessária para avaliar quantos imóveis o Estado coloca para arrendamento habitacional a custos moderados. As duas outras iniciativas que aqui apresentamos visam promover o aumento da oferta de arrendamento para a habitação da cidade de Lisboa. A oferta pública de habitação centra-se essencialmente na habitação social para uma população mais desfavorecida. Fora deste domínio, a percentagem de habitação pública é preocupantemente baixa em Lisboa e no país. É entendimento do CDS que incumbe ao Estado, central e local, estabelecer políticas e programas que aumentem essa oferta e esses apoios também para a classe média, prioritariamente para os jovens e para as famílias com filhos e, em particular, quando o mercado não está a dar uma resposta satisfatória, especialmente nas zonas centrais das cidades. Sabemos que o Estado é o grande proprietário e possui inúmeros imóveis que podem e devem ser colocados a preços moderados. Tal deve passar pela reabilitação dos imóveis vocacionados para a habitação e pela construção em terrenos públicos ainda disponíveis.
Se estas medidas forem concretizadas, teremos certamente um aumento da oferta da habitação, o desenvolvimento do mercado de arrendamento, a moderação dos preços e a vitalização dos centros das grandes cidades. O envolvimento das autarquias é fundamental para resolver o problema do acesso à habitação. No caso concreto de Lisboa, o CDS, que tem dado os seus contributos a nível municipal, nomeadamente com uma proposta para que os terrenos da antiga Feira Popular possam ser disponibilizados para arrendamento a preços moderados para mitigar o problema de habitação para a classe média. No seguimento dessa proposta, solicitámos ao Governo o levantamento do património da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa para que seja destinado a projetos e programas de habitação com rendas moderadas. Recordamos que a Santa Casa de Misericórdia de Lisboa é a segunda maior proprietária da capital e está sob a tutela do Ministério da Segurança Social. Tal como entendemos que o Governo deve criar condições, juntamente com a Câmara Municipal de Lisboa, para a reconversão e reabilitação dos edifícios que integram a Colina Santana e que esses mesmos edifícios possam também ser utilizados na mesma política social de habitação, ainda que com a preocupação de manter equipamentos de saúde de proximidade. Senhoras e senhores deputados, é importante recordar os problemas que tínhamos em Portugal antes da Lei do Arrendamento Urbano, feitas em 2012 pelo anterior Governo. Tínhamos um mercado de arrendamento paralisado e com pouca oferta de habitação, muito edificado de voluto e abandonado nos centros das grandes cidades. Um elevado endividamento das famílias para a aquisição de casa própria. Grandes limitações em termos de mobilidade social e laboral por via de dificuldades na oferta do arrendamento. Uma total ausência de políticas municipais de habitação para a classe média por parte dos municípios. Uma economia deprimida ao nível da construção civil. E o mais grave, vigorava o eterno congelamento das rendas que tornava os proprietários, em muitos casos, os verdadeiros agentes da ação social que cabia ao Estado. Senhoras e senhores deputados, as coisas mudaram. Resolveram-se alguns destes problemas e apareceram novos. Hoje, todas as entidades ligadas ao setor, senhorios, inquilinos, agentes imobiliários, investidores, têm manifestado uma profunda preocupação com a instabilidade que está a ser criada pelo Governo, pelo Partido Socialista, pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP. Nestes últimos dias, a forma como foi apresentada a designada nova Lei de Bases da Habitação, assim como as várias propostas das esquerdas encostadas que até a revogação da Lei de 2012 exigem, causou inquietação e dúvida em todo o país. Seria bom que deste debate resultasse tranquilidade e certeza. Estas esquerdas encostadas preparam-se, passados mais de 40 anos, para regressar aos tempos do pré-gonçalvismo. Com uma diferença, é que estamos perante um movimento reacionário em curso que ataca a proteção da propriedade. Propriedade essa que é constitucionalmente garantida. Quando existem imóveis públicos devolutos, é inadmissível que o Estado pense na requisição de casas particulares. É caso para dizer, faz o que eu digo, não olhas para o que eu faço. Senhoras e senhores deputados, o Sr. Primeiro-Ministro, Dr. António Costa, disse esta semana que a lei das rendas é injusta e é desumana. E as perguntas que se colocam são as seguintes. Como é que o Dr. António Costa e o Sr. Primeiro-Ministro conseguiram conviver com esta lei durante quase 3 anos? Porquê é que não alterou mais cedo ou porquê é que não acabou por revogá-la? E a resposta é muito simples, é que a lei é equilibrada. E diz o Sr. Primeiro-Ministro, devem os senhorios fazer a ação social que cabe ao Estado? Responde o Sr. Primeiro-Ministro, claro que não. E eu pergunto, então na prática, as alterações que as esquerdas encostadas fizeram à lei em 2017 e as alterações que querem fazer agora, não é voltarmos para trás e voltarmos para o congelamento de rendas? Senhoras e senhores deputados, é ao Estado que cabe a proteção do direito de todos a uma habitação condigna, a preços moderados e acessíveis, e não aos senhorios. As esquerdas encostadas querem regressar à política dos congelamentos de rendas que levou o país à situação que todos conhecemos. Isso é andar para trás. Não contem connosco para prejudicar quem cumpre e, com isso, quebrar a confiança do mercado. Do que necessitamos, inquilinos e senhorios,
É de um mercado de arrendamento que ofereça uma resposta efetiva, concreta e acessível às nossas necessidades e maior celeridade da justiça na resolução de conflitos. Sejamos claros, as esquerdas encostadas são as principais responsáveis pela instabilidade que estão a gerar no mercado de arrendamento, obrigando a uma retração desse mesmo mercado. Ou seja, a incerteza e a indefinição quanto ao futuro do arrendamento estão a provocar uma redução do número de casas disponíveis no mercado. Os senhores são os responsáveis. Já disse e repito, é ao Estado que cabe assegurar o cumprimento do direito constitucional de todos a uma habitação condigna. É ao Estado que cabe promover medidas de proteção aos mais carenciados, nomeadamente no que toca à habitação. É ao Estado que cabe a tarefa de promoção e apoio da reabilitação e de regeneração das nossas cidades. Tudo isto é missão do Estado, não é missão nem dos senhorios nem dos particulares. Senhoras e senhores deputados, e para terminar, ao contrário do que as esquerdas unidas pretendem esconder, a lei de 2012 é uma lei positiva e da qual nos orgulhamos. Mas, obviamente, não resolve todas as questões, sobretudo aquilo que são os novos problemas trazidos pela pressão do investimento imobiliário internacional. Para novos problemas exigem-se novas soluções e é isso que aqui hoje estamos a fazer. Nesse sentido, o CDS apresenta nesta Câmara, de forma construtiva, várias iniciativas. A criação do regime jurídico do seguro de renda, novos incentivos fiscais para contratos de longa duração, a utilização de imóveis do Estado para fins habitacionais a custos moderados, a fiscalização dos fundos de reserva dos edifícios e a utilização do património imobiliário da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e do Estado, na capital, para o aumento da habitação disponível no mercado de arrendamento. Onde há liberdade, deve haver clareza. Clareza das leis e dos deveres e direitos de parte a parte. E, havendo essa clareza, salvaguarda-se a existência da justiça. O que nos traz hoje a este debate são medidas que façam um novo contexto, justificam a apresentação de novas propostas e novas respostas. Muito obrigado.